Você passou dos 40 e ainda está fazendo agachamento afundando até o osso, leg press com amplitude de acrobata de circo e saltando em caixa, como se tivesse 20? Cara, a verdade é dura, mas precisa ser dita. Tem exercício que, depois de uma certa idade, mais atrapalha do que ajuda. E pior, pode estar acabando com o seu joelho, sua lombar e toda a sua vontade de continuar treinando. E o mais perigoso nem são esses movimentos em si, mas o combo silencioso entre teimosia, repetição e falta de adaptação. Porque o corpo avisa, primeiro com aquela dorzinha discreta no final do treino, depois com um desconforto constante que você tenta ignorar. Até que um dia vem o estalo, a fisgada, o travamento. E aí já era. Lá se vão semanas, às vezes meses, de evolução jogadas no lixo. Sabe o que é mais revoltante? É que a maioria das fichas de treino nem considera que você tem mais de 40. Te jogam a mesma receita que passam para um moleque de 20. Como se seu histórico, seu ritmo de recuperação e suas prioridades fossem iguais. Não são. E se você não entender isso agora, seu corpo vai te forçar a entender mais cedo do que você imagina. Mas aqui é diferente, porque hoje você vai parar de treinar no automático e começar a treinar com inteligência. Eu vou te mostrar 4 exercícios que podem estar destruindo suas articulações por dentro, mesmo que você ainda não sinta dor. E, mais importante, vou te entregar 4 substituições poderosas, seguras e com potencial real de crescimento muscular, mesmo depois dos 40. Porque sim, é possível continuar evoluindo, ganhando força e construindo pernas sólidas, mesmo com mais idade. A diferença está em respeitar sua fase, ajustar sua estratégia e treinar com consciência. Não é sobre treinar leve, é sobre treinar certo. Então, se você sente que já não recupera como antes, se suas articulações têm reclamado cada vez mais, ou se simplesmente quer continuar treinando por muitos anos com saúde e resultado, esse vídeo foi feito para você. E ó, o último exercício da lista é tão eficiente, mas tão pouco falado, que parece até segredo de bastidor de atleta experiente. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. 1. Leg press com amplitude máxima. O inimigo invisível da sua lombar. O leg press é aquele tipo de exercício que a maioria ama e faz sem pensar muito. Senta no aparelho, carrega o peso, desce o máximo que consegue e empurra com tudo. Só que tem um detalhe aí que quase ninguém te contou. Essa amplitude máxima, que muitos defendem com unhas e dentes, pode ser exatamente o que está detonando a sua coluna e os seus joelhos por dentro, ainda mais depois dos 40. Quando você desce demais no leg press, principalmente com carga alta, acontece o chamado butt wink, aquela curvatura para trás da lombar que parece inofensiva, mas é uma bomba relógio. Esse movimento aumenta absurdamente a pressão nos discos da sua coluna. E adivinha? Com o passar dos anos, esses discos já estão naturalmente mais desgastados. Ou seja, o que era só um treino pesado vira um risco real de hérnia e dor crônica. E não para por aí. Os joelhos também pagam caro. Quando eles passam muito da linha dos 90 graus com carga em cima, as forças de cisalhamento explodem. E aí, se você já tem qualquer histórico de dor, desgaste ou instabilidade, é questão de tempo até algo pior acontecer. Tem gente que passa anos fazendo leg press, achando que está fortalecendo as pernas. E tá mesmo, mas ao custo de destruir a articulação. A grande armadilha é que esses problemas não aparecem da noite para o dia. É aquela dorzinha que vem e vai, aquela rigidez chata depois do treino, a lombar que vive meio travada. Tudo isso pode ser sinal de que você está forçando mais do que devia e na direção errada. Resultado?
Você sente que treina pesado, mas está sempre no limite da dor, sempre caminhando numa linha tênue entre evolução e lesão. A boa notícia é que existe alternativa, e ela está mais próxima do que você imagina. Ao invés de descer até o talo, reduza a amplitude para algo que respeite sua mobilidade, sem curvar a lombar ou esmagar os joelhos. Use o leg press a seu favor, não como um castigo disfarçado de exercício. A força que constrói também pode ser a força que destrói, se você não souber dosar. Mas tem um detalhe que ninguém te contou, e é aí que a maioria erra. 2. Afundo tradicional. Quando funcional vira fatal. O afundo é aquele exercício que parece inofensivo à primeira vista. A galera diz que é funcional, que ativa vários músculos ao mesmo tempo, que é ótimo para equilíbrio. E tudo isso é verdade, no papel. Mas na prática, especialmente depois dos 40, o buraco é mais embaixo. Esse movimento, se mal executado ou com carga excessiva, vira uma máquina silenciosa de destruir joelho e coluna. Sabe por quê? Porque ele junta 3 problemas de uma vez: deslocamento do corpo, desequilíbrio de carga entre as pernas e uma exigência brutal de estabilidade. E a real é que com o tempo a gente perde um pouco dessa estabilidade fina. O core já não segura igual, o tornozelo treme. E aí? Quem paga a conta são os joelhos e a lombar, que tentam compensar o que o resto do corpo não está conseguindo segurar. E aqui vai um dado que pouca gente conhece. Mesmo com técnica perfeita, o afundo gera compressão no joelho da frente, equivalente a 3 vezes o peso do seu corpo. Agora, imagina quem não tem técnica, quem já tem uma lesãozinha antiga, quem treina cansado. Esses números disparam. E o pior, a maioria só percebe quando a dor já virou companhia frequente. Tem muito quarentão que pensa que está se superando por conseguir fazer afundo com peso. Mas, na real, está pagando um preço alto demais por isso. E não se trata de ser fraco ou limitado. É questão de respeitar o momento do corpo. Treinar pesado, sim, mas com inteligência. Porque se você não tiver estabilidade, o peso que deveria te fortalecer vai te quebrar. Quer saber o que é mais insano? Existem variações muito mais seguras, com os mesmos benefícios, que ainda ajudam a corrigir desequilíbrios e fortalecer exatamente onde mais importa nessa fase da vida. O afundo tradicional não precisa ser banido, mas precisa ser revisto. Talvez, neste momento da sua jornada, ele não seja a melhor escolha. E o próximo exercício da lista é ainda mais polêmico, e provavelmente você já fez ele achando que estava isolando bem o quadríceps. 3. Cadeira extensora. O rei da isolação e da pressão no joelho. A cadeira extensora é aquele exercício que todo iniciante ama. Senta, trava o pé, sobe o peso e sente o quadríceps queimar. Parece o cenário perfeito para crescer, né? Mas a verdade é que, para quem passou dos 40, esse movimento pode ser uma armadilha disfarçada de eficiência. E eu já vou te explicar o porquê. Diferente de agachamentos e leg press, onde o esforço se distribui entre várias articulações e músculos, na extensora o foco vai todo para o joelho, mais precisamente para a articulação entre a patela e o fêmur. E o que isso significa na prática? Uma carga absurda concentrada num ponto pequeno, que já tende a se desgastar naturalmente com o tempo. Resultado: mais risco, menos ganho real. Estudos mostram que, na fase final da extensão, a pressão patelofemoral chega a ser 6 vezes o peso do seu corpo. Agora pensa bem, 6 vezes. Se você pesa 80 quilos, estamos falando de 480 quilos esmagando a frente do seu joelho toda vez que você estica a perna. E se você já tem alguma perda de cartilagem, o que é muito comum depois dos 40, esse movimento vira um convite para condromalácia, dor crônica e limitação de treino. O problema é que muita gente continua fazendo porque sente o músculo queimar e confunde sensação com eficiência.
Sentir queimar não significa que está funcionando. E pior, às vezes, essa queimação vem da articulação sendo esmagada, não do músculo sendo ativado. Tem diferença entre estímulo e sofrimento. E você precisa saber separar os dois. A cadeira extensora pode até ter espaço em algumas fases do treino, com carga leve, técnica perfeita e foco na conexão mente-músculo. Mas como exercício base, principal e ainda com carga alta, aí não dá. Não vale pagar o preço. Existem formas muito mais seguras de isolar o quadríceps e fortalecer a perna sem sacrificar o que você vai precisar para o resto da vida: seu joelho. E falando em impacto, o próximo exercício parece inofensivo, até que o corpo começa a quebrar de dentro para fora. 4. Pliometria pesada. O impacto que cobra caro com o tempo. Pular, saltar, subir em caixa. Fazer aquele treino explosivo que soa como superação. Tem gente que ama a adrenalina desses exercícios e, de fato, eles são desafiadores. Mas se você passou dos 40 e ainda está colocando peso nas costas para pular ou se jogando em saltos altos como se tivesse 20, a conta uma hora vai chegar. E cara, o impacto gerado por esses movimentos é absurdo. Durante o pouso de um salto, o corpo absorve uma força de até 10 vezes o seu próprio peso. 10 vezes! Agora faz a conta. Se você pesa 80 quilos, são 800 quilos indo direto para os seus joelhos, quadris e coluna toda vez que aterrissa. E isso num corpo que já tem tendões menos elásticos, cartilagens mais finas e ossos com densidade reduzida. Esse tipo de carga simplesmente não foi feito para ser repetido com frequência nessa fase da vida. Ainda mais se você não tem base muscular sólida, controle de movimento e articulações bem cuidadas. A cada salto, pequenas microlesões se acumulam. No começo, é só uma dorzinha estranha. Depois, vem a tendinite, a inflamação, o incômodo que nunca passa. E quando você vê, já não consegue nem fazer uma caminhada sem sentir aquela fisgada. A verdade é que pliometria pesada exige muito mais do que força. Ela exige juventude articular. E por mais bem condicionado que você esteja, a biologia tem suas regras. Não se trata de limitar seu treino, mas de escolher batalhas que você realmente pode vencer sem se arrebentar no caminho. Tem gente tentando provar resistência com exercícios que, na prática, só estão destruindo seu progresso em silêncio. Quer manter o corpo rápido, reativo e forte? Ótimo! Mas existem maneiras seguras de fazer isso, com controle, técnica e inteligência. Saltar por saltar, sem estratégia, é como dirigir um carro de corrida sem freio em estrada de terra. Uma hora vai derrapar, e quando derrapar, o tombo vem grande. Mas agora que você já sabe o que evitar, chegou a hora de virar o jogo. No próximo bloco, você vai descobrir os 4 exercícios que realmente funcionam depois dos 40, fortalecem, protegem e ainda entregam resultado de verdade sem te colocar na berlinda da lesão. 5. Agachamento búlgaro, estabilidade, segurança e resultado real. Se tem um exercício que entrega tudo o que você precisa depois dos 40, força, estabilidade, mobilidade e proteção articular, é o agachamento búlgaro. Diferente do afundo tradicional, ele é feito de forma estacionária, com o pé de trás apoiado num banco, o que te dá muito mais controle e reduz drasticamente o estresse nos joelhos e na lombar. A grande sacada do agachamento búlgaro está na estabilidade. Com o corpo mais fixo, o risco de perder o equilíbrio diminui. E isso muda tudo. Porque quando você tira a instabilidade do jogo, consegue focar no que realmente importa: ativar os músculos certos, sem sobrecarregar as articulações. Um estudo feito na Universidade de Ontário mostrou que esse movimento reduz em cerca de 30% a pressão na patela, em comparação ao afundo comum. 30%! E mais, esse exercício ativa fortemente os glúteos e os músculos estabilizadores do quadril,
especialmente o glúteo médio, aquele que quase ninguém treina direito, mas que faz toda a diferença para prevenir dores na lombar e nos joelhos. E sabe o que é melhor? Isso tudo acontece com uma carga relativamente baixa, o que significa menos impacto e mais eficiência. É literalmente mais por menos. O trabalho unilateral também tem um papel essencial aqui. Treinar uma perna por vez permite identificar e corrigir desequilíbrios entre os lados, algo extremamente comum depois de anos de vida e treino preferindo um lado do corpo. Quando você equilibra isso, sua performance melhora, seu risco de lesão despenca e sua estética também evolui. Porque sim, simetria chama atenção, sem falar na flexibilidade funcional que esse movimento promove. Quadril, tornozelos, panturrilhas, tudo é exigido de forma controlada. E isso é ouro puro para quem passa muito tempo sentado, dirige muito ou já sente aquela rigidez típica da idade. O agachamento búlgaro é, sem dúvida, um dos movimentos mais completos, inteligentes e seguros que você pode incluir na sua rotina. Ele desafia, fortalece e protege. E para quem quer treinar até os 70 com vigor, ele é praticamente obrigatório. E olha, o próximo exercício corrige um erro clássico que quase todo mundo comete: treinar perna focando só no quadríceps e esquecendo quem segura tudo por trás. 6. Mesa flexora. A defesa invisível contra lesão e dor. A maioria das pessoas treina a perna pensando só no que dá volume, quadríceps, glúteos, mas esquecem completamente dos isquiotibiais, os músculos da parte de trás da coxa. E isso é um erro que cobra um preço alto com o tempo, especialmente depois dos 40. É aí que a mesa flexora entra como peça-chave no seu treino. Ela fortalece os músculos que literalmente seguram o seu joelho por trás. Estudos da Universidade de Copenhague mostraram que, a partir dos 40 anos, a força dos posteriores de coxa diminui em média 15% mais rápido do que a força do quadríceps, se não houver um estímulo específico. Esse desequilíbrio gera um risco 35% maior de lesão nos joelhos e dores na lombar. Sim, um músculo fraco lá atrás pode ser o vilão da sua dor aqui na frente. A mesa flexora isola o movimento e permite um fortalecimento controlado, com mínimo risco articular, ao contrário de outros exercícios como o stiff ou o levantamento terra, que exigem muito mais da coluna. Para quem já sente incômodos na lombar ou tem histórico de hérnia, isso faz toda a diferença. É um exercício que entrega resultado com segurança. E esse equilíbrio, depois dos 40, é tudo. Outro ponto importante é que você pode adaptar a execução de acordo com suas necessidades. Variações no posicionamento dos pés, para dentro ou para fora, permitem trabalhar diferentes áreas dos posteriores, ajudando a corrigir assimetrias e fortalecer o músculo como um todo. Isso gera estabilidade, melhora a postura e ainda protege os ligamentos do joelho. Tem mais. Estudos mostram que quem tem isquiotibiais fortes sofre até 60% menos lesões em movimentos do dia a dia, como subir escadas, agachar, correr ou até simplesmente caminhar rápido. Isso não é só sobre performance, é sobre manter sua independência e liberdade de movimento com o passar dos anos. A mesa flexora não é um exercício simples. É uma linha de defesa. Um reforço invisível que te protege por dentro. Se você leva o treino a sério e quer continuar evoluindo sem dor e sem limitação, ela precisa estar no seu arsenal. E o próximo exercício trabalha uma região que todo mundo subestima, até que ela começa a falhar e comprometer seu equilíbrio, sua caminhada e até sua circulação. 7. Elevação de panturrilhas, estabilidade, equilíbrio e coração secundário. Panturrilha. Aquele músculo que quase ninguém dá atenção. Até começar a tropeçar mais, perder estabilidade ou sentir a perna pesada no fim do dia. A verdade é que, depois dos 40,
Treinar panturrilha não é só questão estética, é questão de funcionalidade e, mais ainda, de prevenção. Estudos da Universidade de Stanford mostram que a força da panturrilha começa a cair cerca de 2,5% ao ano após os 40, quando não há estímulo específico. Essa perda afeta diretamente sua capacidade de caminhar, subir escadas, correr e até reagir rápido a desequilíbrios, o que aumenta muito o risco de quedas, torções e lesões bobas, que viram pesadelos com o tempo. Mas tem mais. As panturrilhas são conhecidas como o segundo coração do corpo. É isso mesmo. Elas funcionam como uma bomba que ajuda o sangue venoso a retornar para o coração. Quando você fortalece essa musculatura, melhora a circulação e reduz drasticamente o risco de varizes, edemas e até problemas vasculares mais sérios. É saúde na veia, literalmente. E olha que benefício poderoso! Trabalhar a panturrilha com boa amplitude ajuda a manter a mobilidade do tornozelo. E isso, segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Eproquest Indiueua, reduz em até 2,5 vezes o risco de quedas em idosos. Agora me diz, o que vale mais? Um bíceps grande ou a capacidade de se manter em pé com segurança por mais décadas? A execução certa aqui é essencial. Descer bem, subir com controle e manter o foco no músculo trabalhando. E não precisa carregar peso absurdo. O segredo está na consistência, no controle e na amplitude. Uma panturrilha forte é a base que sustenta todo o resto. Literalmente. E ela te acompanha em cada passo que você dá, dentro e fora da academia. Esqueça a ideia de que treinar panturrilha é perda de tempo. Depois dos 40, é uma das melhores decisões que você pode tomar para o seu corpo continuar funcionando com liberdade, equilíbrio e força. E agora, segura firme. O próximo exercício é um verdadeiro trunfo escondido. Trabalha glúteo como poucos, protege sua lombar e melhora até sua postura. 8. Glute Bridge. O exercício que fortalece onde quase ninguém olha. Se tem um exercício que deveria ser obrigatório depois dos 40 e que quase ninguém leva a sério, é o Glute Bridge, ou ponte de glúteos. Simples? Pode até parecer, mas esse movimento é um dos mais eficientes para fortalecer os glúteos sem castigar sua lombar ou seus joelhos. E acredite, isso pode mudar completamente o jeito que você sente seu corpo nos treinos e no dia a dia. O grande diferencial do Glute Bridge está justamente no controle. Deitado no chão, com os pés apoiados e o quadril sendo elevado com foco total no glúteo, você ativa a maior musculatura do corpo de forma intensa, sem colocar carga na coluna ou nos joelhos. Isso é ouro para quem já sente incômodos nessas regiões ou quer prevenir problemas típicos da idade. E tem dados fortes por trás disso. Um estudo da Universidade de Auckland mostrou que a ativação do glúteo máximo no Glute Bridge é até 35% maior do que no agachamento tradicional, enquanto a compressão na lombar é 45% menor. Isso significa mais estímulo muscular, com muito menos risco. Mas não para por aí. Glúteos fortes não servem só para estética. Eles são o alicerce da sua postura, da sua marcha e até da sua estabilidade pélvica. Quando essa região está fraca, o corpo inteiro compensa. A lombar sobrecarrega, os joelhos trabalham errado e a dor vira rotina. Agora, quando o glúteo está ativo e forte, tudo se alinha, tudo flui. E quer mais? Esse exercício também ajuda a aliviar a pressão de quem passa muito tempo sentado. Glúteos bem desenvolvidos funcionam como almofadas naturais, que protegem a coluna e distribuem melhor o peso corporal, melhorando o conforto até nas tarefas mais simples do dia a dia. O Glute Bridge ainda fortalece toda a região do core e contribui diretamente com o alinhamento da coluna, o que reduz o risco de dores irradiadas, desequilíbrios posturais e até problemas no pescoço. E para mulheres, especialmente as que já passaram por gravidez,
Ele ainda tem o bônus de fortalecer o assoalho pélvico, ajudando na prevenção de incontinência urinária. Subestimar esse exercício é um erro. Incluir ele no seu treino é um investimento. E o melhor, pode ser feito em qualquer lugar, com zero equipamento e máximo resultado. Mas calma, ainda tem um bônus final que merece destaque. Um exercício clássico, amado por muitos, que pode ser incrível, ou um desastre, dependendo de como você executa. Exercício bônus: agachamento livre. Potência ou problema? Você decide. O agachamento livre é o rei dos exercícios de perna. Não tem discussão. Ele ativa quase todos os músculos dos membros inferiores, exige estabilidade de tronco e trabalha até o psicológico. Mas ele também é traiçoeiro, especialmente para quem passou dos 40 e ainda insiste em fazer o movimento sem a mínima consciência corporal. Quando bem executado, o agachamento é uma ferramenta de transformação. Fortalece glúteos, quadríceps, posteriores, adutores e o core, tudo ao mesmo tempo. Mas quando mal feito, ele vira uma fábrica de lesões silenciosas. E o mais doido? A maioria das pessoas acha que está fazendo certo. Só que não tá. O erro mais comum e mais perigoso é deixar os joelhos colapsarem para dentro na subida. Isso sobrecarrega o ligamento cruzado anterior e aumenta o estresse na articulação patelofemoral em até 45%, segundo estudos biomecânicos recentes. O outro erro fatal é perder a curvatura natural da lombar na descida. Isso transfere a carga para os discos da coluna, que já estão mais frágeis com a idade. Agora, se você respeita sua mobilidade, ajusta a técnica e não tenta provar nada para ninguém com carga absurda, o agachamento pode ser seu maior aliado. E aqui vai a dica de ouro. Só desça até o ponto em que você consegue manter o tronco relativamente ereto e a curvatura lombar natural. Esquece a ideia de que mais fundo é sempre melhor. Profundidade sem controle é caminho certo para o consultório. Outro ponto importante é a distribuição do peso nos pés. Ele deve estar igualmente dividido entre o calcanhar, a base do dedão e a base do dedinho. Isso cria uma base estável, protege os joelhos e melhora o equilíbrio. Parece detalhe, mas muda tudo. Porque no agachamento, os detalhes não são detalhes, eles são o exercício. O agachamento livre não precisa sair da sua rotina depois dos 40, mas ele precisa ser respeitado. Porque nesse jogo, ou você domina o movimento, ou ele vai te dominar. E o preço pode ser alto. Treinar pesado é bom. Treinar focado é essencial. Mas treinar com inteligência, isso é o que separa quem vai longe de quem para no meio do caminho. E se você chegou até aqui, é porque entendeu. Depois dos 40, o jogo muda. Seu corpo já não responde da mesma forma, suas articulações não aguentam os mesmos abusos, e sua recuperação pede mais estratégia do que bravura. Talvez você tenha se reconhecido em mais de um desses erros. Talvez já esteja sentindo no corpo os sinais de que algo precisa mudar. Mas quer saber? Isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de maturidade, de quem está disposto a evoluir com consistência, sem depender da sorte ou da genética. A verdade é que ninguém te prepara para essa fase. Os treinos continuam sendo os mesmos. As recomendações são genéricas. E você segue ali, lutando, tentando fazer tudo certo, mas sentindo que algo não encaixa. Esse vídeo foi feito para te dar essa chave, para te mostrar que sim, dá para continuar crescendo, com saúde, força e sem dor. Basta saber onde pisar. E agora que você já sabe o que evitar e o que incluir, a escolha é sua. Continuar insistindo no que te machuca ou começar a construir um corpo que vai te sustentar pelos próximos anos, forte, funcional e blindado. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos.
É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se quiser ir além, aplicar tudo isso de forma personalizada e ainda evitar os principais erros que travam sua evolução, confere os outros vídeos do canal. Seu corpo merece essa atenção.